E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Agora versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém, irmãos? Nós vamos continuar, como eu falei da última vez que eu preguei, vamos continuar falando sobre o Consolador, o Espírito Santo. Na primeira vez que nós falamos sobre os ofícios, ou o que faz, ou como é o Espírito Santo Consolador. Nós vimos que o Espírito Santo o Consolador, ele consola muito melhor do que nós homens. Ele é muito melhor em ensinar a palavra, em defender a palavra do que nós pregadores, nós seres humanos. Ele é muito melhor. Nós vimos por mais de meia hora nós vimos como o Espírito Santo é. Ele também é advogado, ele também é mestre. E se os irmãos não estiveram aqui, os irmãos podem olhar lá no YouTube. Hoje nós vamos continuar falando sobre o que o Espírito Santo dá, qual é o consolo que o Espírito Santo nos dá. De que forma o Espírito Santo nos consola, qual é o tema que ele traz para perto. E também qual deve ser a nossa reação mediante essa verdade. Irmãos, Atualmente muitos que se dizem pregadores, muitas igrejas, elas se baseiam, elas cometem tantos erros ao falarem assim. Houve-se a história de um pregador que foi para uma igreja, ele foi para o pastor, ele disse: pastor, Deus me revelou, o Espírito Santo me mostrou que hoje quem deveria pregar sou eu. Aí o pastor pensou: irmão, olha, pode ser que o Espírito Santo tenha falado para mim, mas ele não falou nada para mim. Então eu só deixo o irmão pregar se o Espírito Santo falar para mim também. Então, em outros assuntos nós tiramos ou nós adicionamos coisas que tecnicamente o Espírito Santo faz e usamos essas coisas, E aí, tantas vezes nós ouvimos fanáticos usarem o Espírito Santo e dizem assim: o Espírito Santo me falou isso, o Espírito Santo me revelou isso, trouxe essa revelação, e geralmente, não totalmente, mas geralmente é alguma bobagem. Geralmente não está pautado na Bíblia, geralmente são coisas assim. Porque nós podemos afirmar com total certeza que muitas vezes é bobagem? Porque, irmãos, quando o Espírito Santo foi prometido pela palavra, o Espírito Santo, o próprio Cristo disse, ele faria o quê? Ele traria nova revelação? Ele traria novas revelações para nós? Não. Ele traria aquilo que o próprio Cristo já tinha ensinado. Ele não ia trazer novas revelações, ele só ia relembrar. Ele só ia relembrar as coisas que a Bíblia já diz. Irmãos, por vezes o Espírito Santo faz isso. Quando nós iniciamos a igreja aqui, as pessoas disseram assim para nós: mas agora vocês estão inventando uma nova teologia, vocês estão inventando uma nova maneira de ver a Bíblia. Não é nada novo. Por vezes, ao longo da história, o Espírito Santo faz isso. Aconteceu isso na Reforma, por exemplo. Na Reforma não se constituiu uma nova teologia, não. Martinho Lutero, através do Espírito Santo, ele apenas relembrou a palavra da verdade. O Espírito Santo apenas relembrou, é relembrar. Trouxe de novo as coisas que já estão escritas, o que o próprio Cristo já falou. Não é algo novo, é apenas relembrar aquilo que já está escrito, aquilo que já é como verdade. O Espírito Santo, ele faz isso, ele joga luz sobre a verdade, ele revela, ele
nos traz à memória, Ele revive a palavra de Deus em nossos corações. Ele não traz coisas novas, como se, olha irmãos, eu recebi uma revelação aqui que ninguém sabe, né? Geralmente é assim. Se nós olharmos para essas tantas profecias pelo Brasil afora, geralmente é, eu recebi alguma coisa aqui porque eu sou especial, eu tenho um lugar especial, né, no trono de Deus, e o Espírito Santo fala só para mim e agora eu vou falar. Não, irmãos, não sejam enganados, o Espírito Santo não faz esse tipo de coisa. O Espírito Santo, se Ele vai revelar, Ele vai reviver a palavra de Deus em seu coração. Por isso que quando nós nos propusemos aqui, amados irmãos, domingo após domingo, ler o versículo e explicá-lo, aplicá-lo, sem inventar moda, mas simplesmente dizer, irmãos, isso aqui não é uma coisa que eu digo, mas é algo que a palavra diz, é isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo revela. Então, cada domingo estamos aqui recebendo a revelação do Espírito Santo. Amém? Não só eu, não só o Jonas, ou pregadores aqui, mas vocês, cada um de nós, quando lê a palavra de Deus, recebemos revelações do Espírito Santo. O Espírito Santo ele não inventa coisas novas, porque o cânon já está fechado, a Bíblia, a revelação das Escrituras, da vontade de Deus, já está fechada. Já está fechada. De Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus, a vontade dele está fechada. Deus, ele não vai revelar uma nova vontade dele, de, opa, eu esqueci de revelar isso aqui na Bíblia, agora eu preciso falar para aquele pastor lá que eu esqueci de pôr. Não, o Espírito Santo não revela essas coisas. Não, ele não age dessa forma. Irmãos, nós sabemos que na Bíblia há o suficiente para nós vivermos para sempre. Se nós tivéssemos que viver mais do que Adão, né? Adão teve o quê? Quase 1000 anos. Se nós vivêssemos mais do que Adão, nós ainda teríamos o suficiente na palavra de Deus para viver dia após dia. Não haveria necessidade de ser revelado coisas novas, mesmo que nós vivêssemos até Jesus voltar. Haveria cada dia coisas que o Espírito Santo nos revelaria, nos traria de volta à nossa memória. Há o suficiente na Bíblia para consolar você, sem que nós acrescentemos nada, sem que nós acrescentemos uma vírgula à palavra de Deus. Há o suficiente para consolar cada cristão, há o suficiente para consolar-nos em cada dificuldade. Há o suficiente na palavra de Deus. João 16,14, como nós lemos, aliás, um pouquinho para frente, ele diz assim, ele me glorificará porque há de receber o que é meu e vô-lo há de anunciar. Outra versão vai dizer que ele tornará conhecido a vocês aquilo que já é meu, Jesus falando. O Espírito Santo, ele vai pegar a verdade que eu preguei a vocês e ele vai revivê-la, ele vai pregar de novo a vocês. Então é isso que o Espírito Santo faz. Quais verdades então ele revela a nós? Você pode se perguntar, ok, eu entendi que o Espírito Santo ele não queria nada novo, mas o que ele fala ao nosso coração? Bom, duas coisas principalmente. O Espírito Santo ele revela a nós que houve alguém que morreu por nós numa cruz. O Espírito Santo ele faz com que você volte seus olhos para o Calvário, ele faz com que você volte os seus olhos espirituais para o Gólgota, onde há um Cristo, onde há Jesus Cristo, o Filho perfeito de Deus, pendurado numa cruz por você. Ele faz com que você olhe e ele diz, olha, veja as feridas de Jesus Cristo, veja quanto amor estava sendo derramado na cruz, veja o quanto Cristo foi castigado para que os seus pecados fossem perdoados. É isso que ele diz. O Espírito Santo não diz, olha meu querido irmão, se você vier à igreja, você vai receber tantas posses, você vai receber um carro novo, o seu financiamento vai ser aprovado, ou então as suas dívidas vão ser
pagas. O Espírito Santo não diz essas coisas, mas o Espírito Santo, ele nos leva à cruz em primeiro lugar. Ele fala, o seu maior problema foi resolvido de uma vez por todas. E ele começou no Natal, quando Cristo veio a este mundo. Não só no Natal, mas antes mesmo da fundação do mundo. Cristo, Ele nos ama, é isso que o Espírito Santo nos mostra. Ele nos amará, não importa a dificuldade que nós passarmos aqui, não importa se vivermos a vida inteira sem ter um automóvel, sem ter uma casa, nós sabemos que Deus, Ele estará conosco, através de Jesus Cristo. O Espírito Santo nos mostrará isso. Nós sabemos, em primeiro lugar, então, o Espírito Santo nos mostra Cristo e o seu amor. Em segundo lugar, o Espírito Santo nos mostrará que mesmo em meio às dificuldades, Deus, Ele estará nos corrigindo, Deus estará nos aperfeiçoando. Então nós devemos crer que Cristo, Deus, Ele nos ama tanto, mesmo em tempos de angústia, mesmo em tempos de grandes pesares, ou mesmo em tempos de felicidade. O Espírito Santo, ele diz a nós, o que é todo o sofrimento que você passa aqui nesse mundo, comparado ao sofrimento que Cristo passou em seu lugar? Não há comparação. O Espírito Santo nos diz, filho, eu sei que você está passando por doenças, você está passando por dificuldades financeiras, talvez ansiedade, medos, você está passando por todas essas coisas, dúvidas, a falta de fé. Mas em todas essas coisas, nós podemos dizer como salmista, Salmo 23, todas essas coisas eu sei que o Senhor está caminhando ao meu lado, porque Tu estás comigo, Salmo 23. O Espírito Santo diz, olha, veja quanto Cristo sofreu por você, veja o quanto Cristo se entregou, Ele te amou tanto. Ele te amou tanto, é isso que o Espírito Santo nos mostra, verdadeiramente Jesus, Ele é o único que pode nos consolar. Veja, todas as dificuldades, não importa a dificuldade que você passar nessa vida, ainda não pode ser comparada ao sofrimento que Cristo passou ao perdoar os seus pecados. Nenhum sofrimento pode ser comparado ao que Cristo passou. É isso que o Espírito Santo nos mostra. Cristo passou a maior vergonha, Cristo passou o maior sofrimento em seu lugar. Em seu lugar. São essas duas coisas, basicamente, que o Espírito Santo nos relembra. Sempre Ele nos relembrará nisso. Alguns crentes dizem que eles acham que eles ficariam apenas felizes se o Espírito Santo lhes prometesse boas condições de vida. Muitos cristãos se alegram porque o Espírito Santo lhes disse que eles iriam melhorar de vida dependendo do que eles fizerem, né, se eles crerem, enfim. Não, o Espírito Santo sempre relembrará Cristo aos seus corações, sempre, sempre. Por isso que, irmãos, se os irmãos olharem para as nossas pregações ou as pregações mais expositivas, elas sempre têm o objetivo de, no final, revelar Cristo. Nós vamos falar sobre o Antigo Testamento, nós vamos sempre tentar revelar Cristo no final. Nós vamos falar sobre qualquer outra coisa, nós sempre vamos revelar Cristo. Sempre Cristo será o centro. Cristo deve ser revelado. Cristo deve ser relembrado na sua vida. Somente Cristo deve ser relembrado em sua vida. Não são as promessas de bens materiais, não são as promessas de uma boa saúde financeira, de uma boa vida emocional aqui não são essas promessas que nos alegram, mas o que nos alegra é que Cristo nos ama. Cristo nos ama como ninguém outro poderia nos amar. Mesmo agora em meio a dificuldades. Mesmo agora em meio a dificuldades. Esse é o consolo que o Espírito Santo dá. Como eu falei, nós vamos falar sobre duas coisas. Já falamos sobre a primeira, qual é o consolo que o Espírito Santo dá? Ele nos dá Cristo. Em segundo lugar,
como que nós sabemos que fomos de fato consolados pelo Espírito Santo? É uma boa pergunta, na verdade. Como que eu sei que o Espírito Santo é quem está trazendo alegria ao meu coração e eu não estou sendo, ou estou me auto-enganando? Porque, como nós vimos, pode ser que muitos cristãos, ao receberem, dizem, eu vou receber uma vitória, porque o Espírito Santo me falou, e elas fazem o quê? Elas se alegram. Mas há um jeito de descobrir se de fato é o Espírito Santo que está dando alegria, ou apenas estamos sendo, nos auto-enganando. Irmãos, quando o Evangelho nos é dado, quando nós recebemos o Evangelho, nós não recebemos apenas uma parte do Evangelho. Nós não recebemos assim, nós não vamos à igreja ou à palavra de Deus para tentar encontrar apenas justificação dos nossos pecados. Mas quando o Evangelho nos é dado, irmãos, ele é dado como um todo. Nós não podemos apenas dizer, olha, eu gosto da justificação, agora a parte da santificação, essa parte não me interessa muito. A maioria das pessoas, a maioria dos crentes, se eles pudessem ir para o céu apenas justificados, eu sou justificado, agora não preciso fazer mais nada, beleza, eu continuo vivendo a minha vida, e um dia quando Jesus voltar, beleza, vou estar lá no céu. A maioria das pessoas acha que poderia viver assim, apenas pegando algumas partes do Evangelho. Não, o Evangelho, quando ele nos é entregue, ele é nos entregue por inteiro, por completo, de uma vez por todas. Todo quem é justificado também estará andando no caminho da santificação. A própria Bíblia diz, a quem Deus chama, Ele justifica, e a quem justifica, Ele santifica, e a quem Ele santifica, um dia Ele também irá glorificar essa pessoa, ou seja, ficar sem pecados. Então, se nós recebemos uma bênção da parte de Deus, nós também receberemos todas as outras. E essa é a regra. Essa é a regra de vermos se de fato o Espírito Santo é o nosso Consolador. Por quê? Porque Deus ele nunca irá dividir o Evangelho. O Espírito Santo ele nunca irá trazer alegria ao seu coração sem antes arrancar o seu pecado. O Espírito Santo nunca trará paz ao seu coração, enquanto ele, em primeiro lugar, não trazer arrependimento ao seu coração. Em primeiríssimo lugar, o Espírito Santo ele irá trazer arrependimento, ou então ele irá mostrar a realidade ou o peso que os seus pecados têm diante de Deus. Em primeiro lugar, o Espírito Santo dá esse remédio amargo. É um remédio, mas ele é amargo. O primeiro consolo, a primeira alegria, então, que esse remédio amargo que o Espírito Santo dá, é um pleno arrependimento, é uma profunda tristeza pelo nosso pecado. É a primeira coisa que o Espírito Santo irá fazer. Ele irá nos relembrar, ele irá nos mostrar a nossa cegueira. Um bom pregador, ele não, por várias vezes, os pastores são chamados, os ministros são chamados a pessoas que estão no leito de morte, não é? E um pregador consciente do que o Espírito Santo faz, ele nunca irá dizer, olha, eu sei que, irmão, você está desesperado, agora talvez as pessoas estejam já num leito de morte, já estão sentindo, olha, eu vou morrer, aí as pessoas se desesperam, eu quero ir para o céu, eu quero ter paz, eu quero ter paz. Um bom pregador, ele irá olhar, um bom ministro, ele irá olhar para essa situação, e ele irá olhar se de fato o Espírito Santo já trouxe arrependimento para essa pessoa. Porque se não houver arrependimento a pessoas que mesmo estando na situação mais desesperadora da morte, essa pessoa irá se perder, porque sem confissão, sem saber o quanto você é pecador, sem perceber o peso dos seus pecados diante de Deus, não haverá arrependimento, obviamente não haverá consolo. A maioria das pessoas dizem, minha esposa sempre conta que teve uma época, quando era criança,
que ela achava que ela não tinha pecados. As pessoas falam, pecado, pecado, pecado. Mas qual o pecado que eu tenho? A maioria das pessoas não são mais crianças, já são crescidas, mas qual o pecado que eu tenho? Pessoas que pensam assim, que não veem os seus, que nunca viram o peso que os seus pecados têm, essas pessoas não são consoladas pelo Espírito Santo. Elas estão vivendo de uma maneira hipócrita. Elas disfarçam sua paz, a sua alegria. Elas não conseguem se deleitar em Cristo porque elas não começaram pelo básico. O Espírito Santo ainda não lhes mostrou a realidade do pecado em suas vidas. Então, meus queridos irmãos, você pode receber apenas a paz que o Espírito Santo dá, a verdadeira paz que o Espírito Santo dá, apenas se um dia você entende, ou se você entende hoje, a realidade dos seus pecados. Quem ainda não se arrependeu dos seus pecados, nunca experimentou a paz que Cristo dá. Nunca. As pessoas dizem, eu quero isso, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu, eu quero as bênçãos. Mas o verdadeiro consolo, ele começa com o remédio amargo. A verdadeira cura dentro de nós começa com o remédio amargo. É preciso reconhecer os pecados. Por isso que como nós frisamos da vez passada, irmãos, quando nós vamos evangelizar, nós não vamos dizer simplesmente, olha meu querido, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus gosta de ti. Não, essa é uma das mensagens, Jesus ama o pecador arrependido. Mas é preciso primeiro ter uma consciência profunda do seu pecado. Por que Jesus me ama? Porque você é um pecador sem Cristo. Você está debaixo da ira de Deus por causa dos seus pecados. Se você não se arrepender deles, você nunca irá desfrutar da paz do Espírito Santo. Irmãos, infelizmente, há muitos ditos cristãos que estão vivendo de um modo enganoso dentro das igrejas, dentro de quatro paredes. Eles se baseiam em sensações emocionais. Quantas pessoas, talvez os irmãos contem nos dedos, pessoas que dizem assim, olha, eu senti algo forte, olha, eu cheguei a me arrepiar no culto. Aí elas vão para a semana delas pensando assim, eu tenho que lembrar de como eu me arrepiei no culto. São sensações, elas se enganam, elas acham que o Espírito Santo está com elas porque elas se arrepiaram durante o culto. Eu chorei muito no culto. Eu chorei tanto, eu fiquei tão triste, eu fiquei tão alegre com a cruz, olha como Jesus me ama, eu chorei tanto, e elas usam isso durante a semana, achando que Deus está com elas. Deus não está com elas, porque eu chorei tanto. São sensações emocionais, é baseado na emoção. Imagine um perdão baseado na emoção. Imagine se eu julgasse o amor que a minha esposa tem por mim, dependendo de quão alegre ela é. Tem dias que ela não está tão alegre. Tem dias que a sua esposa ou o seu marido não está tão bem assim. Nesse dia ele não te ama, ela não te ama? Óbvio que não. O nosso amor não pode ser medido por sensações que a gente tem, por emoções que a gente expressa. Ou então, outras pessoas dizem assim, olha, depois que eu comecei de ir na igreja, eu comecei a sentir uma paz, eu comecei a sentir uma paz tão grande. Irmãos, engano. Essas pessoas estão se enganando. Eu estou me sentindo tão em paz agora. Por quê? Porque elas vão na igreja. Imagine, salvação por obras, por méritos meus, eu estou sentindo. Ou então por prosperidade material. Depois que eu fui na igreja, Deus começou de me prosperar. Estou indo bem financeiramente, né? Está tudo indo bem. Outros ainda então dizem assim, olha, tem gente pior que eu. Ok, talvez eu tenha os pecados, mas, meu Deus, comparado aos outros. É auto-engano, irmãos.
sem arrependimento, sem o Espírito Santo mostrar a realidade dos seus pecados, nunca você experimentará a paz verdadeira. É preciso, em primeiro lugar, arrependimento dos seus pecados, confessar os seus pecados. Peça então ao Espírito Santo que Ele mostre o quanto os seus pecados têm um peso. Enquanto não houver arrependimento, você está debaixo da ira de Deus, você pode estar vivendo a vida inteira na igreja, mas, em primeiro lugar, o Espírito Santo lhe dará esse remédio que é amargo. Ele lhe mostrará o peso dos seus pecados. Ele dirá, é preciso de arrependimento. Você se arrepende dos seus pecados e agora, Romanos 10, 13 diz assim, todo aquele que crer, pode abrir esse versículo, pode ser? Todo aquele que crer, que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou todo aquele que crer, outra versão vai dizer, que crer no nome de Jesus Cristo será salvo. Agora sim entra a mensagem de Jesus te ama. Ele ama aquele pecador, apesar do seu pecado, porque o pecador ele reconheceu o meu pecado, ele faz divisão entre mim e Deus. E a culpa do meu pecado é de mim, é minha mesmo, é minha culpa. O seu pecado não é barreira agora mais, a sua culpa não é mais obstáculo para que Cristo te salve mais agora. Não é mais um obstáculo, porque você se arrependeu. E Cristo, agora você invoca o nome do Senhor, e a palavra é fiel e diz, você será salvo. E agora sim o Espírito Santo, Ele mostrará a você a realidade, esse consolo que é infalível, que é maravilhoso, a maior paz que nós podemos experimentar é ver, eu estava perdido em pecados, eu estava totalmente perdido em desgraça, eu estava totalmente perdido em multidões de pecados, mas agora Cristo me resgatou, Cristo trouxe a verdadeira paz. A verdadeira paz, acho que eu falei outro dia para o irmão da igreja, o seu maior problema está resolvido. O seu maior problema está resolvido. Imagine as pessoas que vão de igreja em igreja, domingo após domingo, se baseando, achando que elas têm paz, porque o Espírito Santo prometeu bens materiais. Ou então elas não reconhecem o quão duro, o quanto Deus é santo e Ele não se mistura com o pecado. Deus, Ele não se mistura, Ele jamais irá se misturar. Por isso que quando Deus Ele viu o nosso pecado em Jesus Cristo, Ele não passou a mão em Jesus Cristo, amados. Quando Deus viu o nosso pecado em Jesus, Ele não teve uma paixão por Jesus, não, é o que Ele fez, Ele abandonou Cristo na cruz. Quando Deus viu o nosso pecado, e aí nós pensamos, o pecado, ok, o pecado, ficam falando só de pecado, poxa vida, não me deixam viver a minha vida em paz, toda vez é isso. Mas veja o que acontece quando Deus olha para um pecador. Veja o que acontece, Cristo levando sobre, Ele não era pecador, mas Cristo apenas levando a culpa do nosso pecado sobre si. Veja o que acontece com Cristo. Cristo foi amassado. Cristo foi amassado pela ira de Deus. E nós achando que nós vamos viver em paz, porque o Espírito Santo nos prometeu, né? Nos prometeu, nossa, eu chorei tanto no domingo de alegria, que alegria, né? Jesus me ama, mas por que Jesus me ama? Não lembro, não sei. Cristo te ama, porque o Espírito Santo te mostra o peso dos seus pecados, e mediante o arrependimento, Cristo tirará toda a mancha, irá tirar toda a mancha de você. Não baseie a sua vida nos seus sentimentos, não baseie naquilo que nas suas emoções dizem. Por isso que nós não podemos
simplesmente aqui, e seria maravilhoso, talvez a igreja estaria 30 vezes mais cheia aqui, se nós pendurássemos umas luzes aqui, colokássemos uns fundo musical, e aí as pessoas iriam chorar, nossa, como eu sou maravilhoso. Por isso que nós sempre, e nós continuamente, nós às vezes podemos esquecer de voltar para Cristo. E quando nós olhamos para a cruz, Paulo ele diz assim, eu vou pregar Cristo e este crucificado. Paulo não pregava além de outra coisa, a não ser Cristo e este crucificado, Cristo e a sua cruz, Cristo e a dor que ele passou, levando a sua culpa e a minha culpa. É isso que o Espírito Santo revela a nós.